Olá, boa noite. Agora são 21 horas em ponto. Estamos ao vivo pela Rede RS e este é o Ponto de Conexão. Eu sou Irineu Guarnier Filho e fico com vocês até às 10h30 da noite. Hoje, para falar sobre um estudo que aponta o Rio Grande do Sul como o estado de menor crescimento econômico do país entre 2002 e 2023. O Rio Grande do Sul sempre foi reconhecido pela força da sua economia, impulsionada pelo agronegócio, pela indústria e pelo empreendedorismo de sua gente. Mas um estudo divulgado pela FEComércio RS traz um dado preocupante. Entre 2002 e 2023, o estado apresentou o menor crescimento econômico do país. Entre as causas apontadas estão o envelhecimento da população, a baixa produtividade, a perda de competitividade e os impactos recorrentes dos eventos climáticos extremos. O governo do estado, por sua vez, ressalta que esses fatores estruturais e as sucessivas estiagens ajudam a explicar esse desempenho e destaca que a economia gaúcha já dá sinais de recuperação. Afinal, o que o Rio Grande do Sul precisa fazer para voltar a crescer de forma sustentável? Este é o tema do Ponto de Conexão de hoje. E antes de iniciar a nossa conversa com os convidados desta noite, eu lembro que você pode acompanhar a nossa programação pelo canal 55.1 na TV aberta ou pelo 511 na Claro TV. E também pelo YouTube, acessando @canal Rede RS. Agora eu apresento os convidados de hoje que estão comigo aqui no estúdio. Estarão conosco esta noite aqui o Bruno Lanzer, que é gerente de pesquisa do Instituto FEComércio de Pesquisas, o IFEP. Boa noite, Bruno. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Boa noite. Também está conosco o Adalmir Marchetti, economista, professor da PUC-RS, já esteve aqui conosco em outros programas. Boa noite, professor. Seja muito bem-vindo mais uma vez ao nosso programa. Boa noite, é uma alegria poder estar aqui conversando sobre economia gaúcha. Podíamos estar falando sobre um assunto melhor, né, professor? Mas é a nossa realidade e nós vamos tentar entender melhor o que aconteceu e o que pode ser feito para virarmos esse jogo. Né? Certo, vamos conversar um pouco. Muito bem, completa a nossa bancada desta noite o Rodrigo de Assis, presidente do Conselho Regional de Economia do Rio Grande do Sul, Corecon RS. Rodrigo, boa noite. Mais uma vez também, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Boa noite, é um prazer estar aqui nessa mesa recheada de bons economistas para a gente ter uma boa conversa. Bom, antes de a gente começar aqui a nossa conversa, eu lembro que nós convidamos também a Secretaria da Fazenda, representantes do Governo do Estado, para participar do programa. Queríamos também ouvir aqui o Governo do Estado, mas a Secretaria da Fazenda enviou uma nota para a gente. Então, eu vou ler aqui um trecho da nota e depois a gente inicia aqui a nossa conversa. Vamos lá, então. A nota da Cefaz diz o seguinte: o desempenho do Produto Interno Bruto, do PIB do Rio Grande do Sul, entre 2002 e 2023, deve ser analisado à luz das características estruturais da economia gaúcha e da sucessão de eventos excepcionais que afetaram o Estado ao longo desse período. A comparação entre as taxas de crescimento dos estados brasileiros, sem considerar esses fatores, pode levar a interpretações incompletas. Conforme o Departamento de Economia e Estatística, o DEE, 2 fatores ajudam a explicar a trajetória de crescimento da economia gaúcha nas últimas décadas. O primeiro deles é a dinâmica demográfica. Entre 2002 e 2023, a população do Rio Grande do Sul cresceu 7,6%. Percentual significativamente inferior à média nacional, que foi de 18,1%. Esse comportamento influencia o potencial do crescimento da economia, tanto pelo lado da oferta, ao reduzir o ritmo da expansão da força de trabalho, quanto pelo lado da demanda, ao limitar o crescimento do mercado consumidor. Vamos adiante, aqui vamos ler mais um trecho dessa nota. A nota é longa, é extensa, mas depois a gente comenta. O segundo fator é a participação da agropecuária na estrutura produtiva do Estado, mas
mais elevada em comparação ao país, o que torna a economia gaúcha mais suscetível às oscilações climáticas do que a média nacional e do que outras unidades da federação. Entre 2002 e 2023, o Rio Grande do Sul enfrentou pelo menos 8 estiagens de grande impacto, com destaque para os eventos registrados em 2004, 2005, 2012, 2020, 2022 e 2023. As perdas provocadas por esses episódios alcançam toda a cadeia do agronegócio. A indústria de transformação, serviços, a arrecadação e diversos segmentos da economia, reduzindo o ritmo de crescimento do Estado em diferentes momentos da série histórica. Por outro lado, segundo a Secretaria da Fazenda, o Rio Grande do Sul registrou superávit orçamentário em todos os exercícios entre 2021 e 2025, formando uma sequência de 5 anos consecutivos de resultados positivos. A nota conclui dizendo o seguinte: em relação ao estudo divulgado pela Ficomércio RS, embora não tenha sido realizada uma avaliação detalhada da sua metodologia, as análises técnicas disponíveis convergem de forma geral para o diagnóstico de que fatores estruturais e os recorrentes eventos climáticos exerceram influência relevante sobre a trajetória de crescimento da economia gaúcha e nos indicadores derivados disso, como os que medem a produtividade do trabalho. Segundo o DE, os indicadores econômicos trimestrais de 2024 e 2025 indicam recuperação dessa tendência do período anterior, que teve o seu pior momento em 2023, inclusive no que se refere à produtividade do trabalho. E aí a conclusão é que, a partir de 2023, o Estado começa a apresentar aí um início de recuperação econômica. Eu quero começar aqui pela Ficomércio e pelo Bruno aqui, que afinal é autora dessa pesquisa, e para a gente entender melhor a metodologia, conforme a Secretaria levanta aqui essa questão, e se realmente ela mede com precisão isso aí. E temos, além do PIB, né, Bruno, também a questão da renda per capita, que é um outro ponto da pesquisa interessante, né? Sim. Então, boa noite, Irineu. Boa noite, Adalmir. Boa noite, Rodrigo. Então, eu também sou professor da PUC aqui, então colega do Adalmir. Sim, obrigado. E colega do Rodrigo lá no Conselho Regional de Economia. Então, primeiro eu vou começar explicando um pouco o que obrigado a gente... por ter aceitado o nosso eu convite. Que agradeço o convite. A gente tem esse time tão capacitado de que 2 professores. Vai ser uma boa conversa aqui. Então, primeiro eu queria explicar um pouco, né, o que a gente fez aqui, né, o que a gente está fazendo. Isso, na verdade, vamos falar um pouquinho sobre a pesquisa. Na verdade, a gente, acho que uma intuição aqui que todo mundo está tendo, acho que no Rio Grande do Sul, é que o Estado está um pouco estagnado em relação a outros estados, principalmente os nossos vizinhos, né, Santa Catarina e Paraná. Então, o que a gente se propôs a fazer aqui foi uma série de notas, né? Então, a gente criou aqui uma série que a gente chamou de Estudos em Crescimento e Produtividade, Estudo em Crescimento Econômico e Produtividade. E aí a gente dividiu isso em uma série de 4 notas, né? Na primeira nota, que é essa que a gente está discutindo agora, o que a gente fez foi um diagnóstico inicial, né, da economia gaúcha, principalmente em comparação com as demais economias, pegando principalmente Paraná e Santa Catarina como base, né? Mas é um diagnóstico inicial em que a gente olhou então para essas variáveis que você citou no início, lendo também a nota da Secretaria da Fazenda, né? Primeiro, a questão do bolo da economia, né? Que é o PIB agregado. Quanto que o nosso bolo cresceu? Bom, o que a gente viu primeiro foi, o bolo cresceu bem menos do que outros estados, né? Teve o menor crescimento no país, né? Nesse período que a gente analisou. Isso aí não muda se a gente pegar períodos diferentes, de 2002 a 2023, ou 2002 a 2022, enfim. Tem algum ano que investe com o Rio de Janeiro, mas são os piores casos do país em termos de bolo. Aí depois, como a medida que realmente importa, né, que a gente entende que é importante para o desenvolvimento econômico, que é quanto que a fatia que cada pessoa, cada gaúcho pega do bolo, né, que é o PIB per capita, né, que a gente usou aqui a renda per capita, às vezes, como sinônimo, né, enfim, tem medidas diferentes de renda, mas essa é uma delas. A gente está vendo quanto que essa fatia cresceu nesse período. E também cresceu pouco, né? E é isso que nos preocupou mais, né? E aí, daí o que a gente fez? Além de crescer pouco em termos de bolo, cresceu pouco em termos de a fatia que cada gaúcho está pegando desse bolo, e aí a gente começou a tentar ver, então, as razões, né, desse baixo crescimento. Nessa nota, nós ainda não entramos nas questões estruturais, né?
se é infraestrutura, se é educação. Nós todos temos aqui umas hipóteses, nós temos hipóteses já, Sim. mas a gente vai desvendando isso ao longo dessas notas que a gente está produzindo nesse conjunto de estudos. Ainda serão divulgadas Então, outras nós notas. divulgaremos- Essa foi apenas essa a foi primeira. a primeira, nós que pega o divulgaremos ainda- PIB bruto, né? O valor. Isso, pega o PIB bruto, nosso foco é no PIB per capita, na verdade, e a gente decompõe o PIB per capita em 2 fatores. Né? Primeiro é produtividade do trabalho, segundo é a fração da população ocupada. Né? No caso do... Desculpe te interromper, Bruno, Claro. mas só para a gente entendendo melhor esses números. No caso do PIB per capita, nós ainda estamos à frente, né? Um pouquinho à frente do... Pelo menos de Santa Catarina, né? Não somos Santa Catarina tem um PIB per capita maior que o nosso. maior? Maior que o nosso. Né? Tem algumas... são várias, como tem várias medidas de O renda Rio Grande do Sul diferentes... também né? é o último no PIB per capita? Em termos de... Essa é uma questão interessante. Né? Em termos de crescimento do PIB per capita no período, crescimento, né? Não o nível. Ah, o crescimento. O crescimento, nós somos, não o pior, somos o segundo pior. Quem cresceu menos que a gente foi Santa Catarina. Ah, tá, O que a gente encontrou no estudo aqui foi uma coisa interessante. Foram 3 diferentes padrões de crescimento dos 3 estados do Sul. Santa Catarina cresceu porque atraiu muita gente. Então, o bolo da economia catarinense cresceu muito. É uma economia dinâmica que atraiu muita gente. Mas o PIB per capita, justamente por esse crescimento grande da população, tanto por muita migração de pessoas para Santa Catarina, né? A fatia que cada um pega do bolo não aumentou tanto. Paraná cresceu por produtividade e o Rio Grande do Sul não se destacou nem por crescimento populacional, como você leu aqui, foi o que menos cresceu no país, né? E, ao mesmo tempo, a produtividade também cresceu pouco. E a nossa preocupação é a seguinte, porque o verdadeiro motor do crescimento é a produtividade. E a produtividade crescendo pouco, a gente quer tentar entender por que cresceu pouco para projetar o que a gente pode fazer para sair desse estágio de estagnação que acho que todo mundo percebe intuitivamente no Estado. Eu acho que essa percepção todos nós temos, né, Bruno? Agora a gente quer entender cientificamente, matematicamente, o que está acontecendo. Vamos voltar ainda sobre a pesquisa, Bruno, mas eu queria ouvir aqui também o professor Marchetti sobre essas questões. Professor, envelhecimento da população, grande concentração do nosso PIB no agro, quase 40% do nosso PIB vem do agro. Tivemos aí 8 safras frustradas nesse período de 21 anos. São explicações convincentes? É esse mesmo o nosso problema, professor? Boa noite, é uma alegria poder estar aqui conversando sobre esse tema que é muito importante, né? Com o Bruno, com o Rodrigo, né? Contigo. Tá? E eu gostaria de começar, tem várias questões eu acho que são importantes para a gente considerar. Né? A primeira questão importante é que o PIB do Rio Grande do Sul em 2023 ele foi menor do que o PIB de 2014. Né? 23 menor do que 14. Então nós Quase temos uma década perdida. Uma década perdida. Né? Então, por que nós perdemos essa década? Chegamos, que foram os nossos governadores, o que aconteceu, né? Que foram os nossos prefeitos, né? Digamos, quem é que estava dirigindo a economia do Rio Grande do Sul nesse período. Eu acho que essa é uma questão importante, né? Num ano eleitoral, para as pessoas. Mas no meio disso nós tivemos, professor, uma pandemia e uma grande enchente. Se nós olharmos para outros estados, isso não aconteceu. Bom, pandemia todo mundo teve. Todo mundo teve. Né? E outros estados cresceram bem mais nesse período do que nós. Então, o pior desempenho do Rio Grande do Sul, né, digamos, tem sido na última década. Nós não estamos falando de 2024, que a gente teve. Sim. Nós tivemos a enchente, mas mesmo no ano de enchente, a economia do Rio Grande do Sul cresceu mais do que a economia brasileira. Então, esse é um ponto, digamos, que a gente tem que considerar, tá? Que eu acho que é um ponto bastante relevante. Né? Um outro ponto bastante importante, né? E é uma questão, eu acho que nós gaúchos temos que nos perguntar, se a crise da economia gaúcha é uma crise específica da economia gaúcha ou é uma crise geral, né, do Brasil como um todo. Tá? Se nós olharmos as taxas de crescimento do Brasil, elas são muito baixas. Tá? A taxa média de crescimento do Brasil tem sido no pós, digamos, do pós-2014, ligeiramente acima de 1%.
nesse mesmo período. E o Rio Grande do Sul cresceu praticamente zero, ligeiramente negativo. Foi o crescimento do Rio Grande do Sul entre 2014 e 2023. Então, eu diria assim, não é uma crise específica do Rio Grande do Sul. O que acontece, né, a economia brasileira, não é de agora, que a economia brasileira, na sua última década, que a economia brasileira tem taxas baixas de crescimento econômico. As taxas de crescimento econômico do Brasil são baixas desde o início dos anos 80. Tá? E as transformações liberais que a economia brasileira passou ao longo das últimas décadas não foram capazes de fazer com que a economia brasileira acelerasse sua taxa de crescimento. Né? E o Rio Grande do Sul, né, sofreu as consequências dessa baixa taxa de crescimento. Se nós olharmos, né, houve uma forte desindustrialização da economia brasileira. Sim, Tá? sim. O Rio Grande do Sul é um estado que ainda tem uma indústria relativamente pujante. Mas perdeu muitas indústrias também, inclusive espaço. para Santa Catarina, que cresceu. Né? Mas a indústria do Rio Grande do Sul, a indústria de calçados que foi para o Nordeste. Digamos assim, a indústria brasileira, né, toda a indústria brasileira perdeu espaço. Os estados que eram mais industrializados perderam mais espaço e cresceram menos. Né? Para onde o Brasil cresceu? Para commodities e para agropecuária. Né? O que cresceu? A soja. Mas a competitividade da indústria gaúcha... Não chega nem a ser agroindústria. É muito abaixo né, do centro-oeste. Não chega nem a ser agroindústria, é commodity mesmo. Né? Commodity. Inclusive, né, digamos, um exemplo do nosso, né, dessa questão é a exportação de boi em pé. Boi em pé. Né? Isso. E só uma correção, né, que eu acho que é importante. A agropecuária corresponde a em torno de 8% do PIB do Rio Grande do Sul. A agropecuária, o A campo, agropecuária. a produção do campo. A produção. Quando a gente fala em agronegócio, estamos falando de tudo. Antes da porteira, depois da porteira. Isso, quando a gente fala de agronegócio, tá, como um todo, ele dá em torno de 22%, 23% do PIB do Rio Grande do Sul. Não chega aos quase 40%, como se não fala chega, às vezes. não, sim, é um mesmo mais, considerando tudo, indústria de máquinas, supermercados, tudo. Se nós considerarmos tudo, tá? Dá em torno de 22%, 23% do PIB do Rio Grande do Sul. Né? O antes da porteira e o depois da porteira. Isso. Né? Diga-se de passagem, se a gente medir, né, isso para outros setores também desse formato que o setor compra e que o setor vende, o setor também vai ser muito maior do que... Claro, né? claro. E para concluir, e passar a palavra aqui para o Rodrigo conversar lá também. Rodrigo está ansioso para comentar. Aqui do meu lado aqui, né? Uma outra questão importante, né? Eu acho que é uma questão fundamental que a gente podia discutir, né? É a baixa taxa de investimento da economia brasileira e da economia gaúcha. Tá? Nós investimos, né, na expansão, né, de máquinas, equipamentos e infraestrutura, 17% do nosso PIB. Tá? A China, que é um exemplo de crescimento, investe acima dos 40%. Tá? A Índia, né, que é um país que está crescendo bastante, investe acima de 30%. Mesmo os Estados Unidos, que é um país já, digamos, mas investe em torno de 25%, 26%. Então, digamos, né, como é que a gente recupera, né, o que a gente precisa fazer para que a taxa de investimento da economia brasileira se acelere? Né? Aparentemente, as políticas econômicas que estão sendo adotadas não foram capazes de fazer com que, né, digamos, a taxa de investimento aumente. Rodrigo, além de tudo isso mencionado pelo Bruno e pelo professor Marchetti, nós temos aí fuga de cérebros, comentávamos isso um pouco aqui antes de entrar o programa, fuga de indústrias também, uma desindustrialização forte aqui do estado, indústrias que foram embora. Isso tudo também vem ajudando, concorrendo para esses resultados que nós vimos aí, né? Claro. Primeiramente, boa noite. É um prazer estar aqui com o professor Adalmir, foi um professor na graduação, no mestrado, um grande mestre. Bruno, meu colega de conselho, ex-presidente e conselheiro também. Irineu, é um prazer estar aqui de novo conversando contigo.
A gente tem que entender o contexto gaúcho. O professor Adalmir lembrou de uma coisa muito importante, né? Que o Rio Grande do Sul é o segundo estado mais endividado do Brasil. Há muito tempo. Né? A gente vem de um problema seríssimo de endividamento do estado do Rio Grande do Sul há décadas já. Né? Hoje o agro é um dos setores mais endividados. Pois então, junto com isso, né, o poder de investimento ele fica menor. Né? Comparando com o Centro-Oeste, que fez, comentávamos também antes disso, né? Fez um trabalho muito bom, público-privado, né? A Embrapa fez um trabalho muito bom com o setor público no agro e conseguiu fazer com que o Centro-Oeste tivesse crescimento, que o agro fosse importante para a região. O Rio Grande do Sul não conseguiu fazer isso, talvez por falta de fôlego, talvez por falta de fôlego de investimentos do próprio governo do estado, né, por esse endividamento. Então, isso tudo, com menos investimento, a gente sabe que quanto menor o nível do investimento no presente, o futuro é um PIB menor. Né? A gente tem um PIB cada vez menor no futuro, com cada vez menos investimento. Então, o que a gente tem como resultado disso é fuga de cérebro. Porto Alegre e Rio Grande do Sul conseguem formar muita gente, e muita gente boa, que acaba saindo do Rio Grande do Sul, né, para morar em outro lugar e tudo mais, e pessoas que podiam estar aqui resolvendo os problemas do Rio Grande do Sul, saem daqui para ganhar um salário maior, né, ou para viver uma vida com uma qualidade de vida maior, talvez. Né? Então, todos esses problemas juntos, né, acabam tirando o fôlego da economia gaúcha também para ter um resultado melhor. E o resultado final disso tudo é o resultado geral da pesquisa da FEComércio, né? A gente é o estado que menos cresceu nesses últimos 20 anos. Isso tudo é um resultado dessa mistura, né? De uma população mais envelhecida, uma média de idade maior. A gente tem uma população economicamente ativa menor do que dos outros estados. Nós temos aí muita gente saindo do Rio Grande do Sul para viver a sua vida fora, não só do estado, mas também do país, né? E complementando tudo isso, o estado não tem fôlego para investir. Então a gente tem aí uma receita para um problema, né? A chamada tempestade perfeita, né? Perfeita, né? Uma coisa que comentávamos também, né, antes da conversa aqui, era justamente o Rio Grande do Sul não tem poder de irrigação, né? No agro. Sim. Não tem irrigação Há tantos anos. Rodrigo, eu cobri agronegócio quase 40 anos e eu passei 40 anos ouvindo isso. Temos que irrigar, vamos irrigar. Tivemos secretaria, inclusive de Estado, para tratar de irrigação. Perdemos safras anos após anos, viemos perdendo safras e aí sempre se dizia, temos que irrigar, temos que irrigar. No Brasil, no Rio Grande do Sul, praticamente existe uma regra, né? A cada 10 safras nós temos 7 prejudicadas por estiagem e tal. Então a estiagem aqui ela já não é mais uma exceção, né? Ela é a regra. Mas ainda assim nós temos, como tu disseste, muito pouca área irrigada. Né? E não só isso, a irrigação ela é um dos exemplos de investimento que se pode fazer no agro, mas todo o resto também, né? Falta fôlego para que a gente consiga crescer mais, né? E o PIB do Rio Grande do Sul depende muito do agro. Mas e a da Embrapa indústria. fez... Você mencionou, Rodrigo, desculpe te interromper, Claro. Você mencionou a Embrapa e o trabalho da Embrapa no Mato Grosso e no Mato Grosso do Sul. E é verdade, lá no Centro-Oeste, Goiás, enfim, eu andei muito por lá, percorri muito aquela região e vi realmente como deu resultado extraordinário lá nas lavouras. Vem comitivas de produtores lá do Centro-Oeste americano conhecer as lavouras do Centro-Oeste e entender como é que os caras produzem tanto naquele lugar. Agora, nós tivemos aqui bastante investimento da Embrapa Trigo, Embrapa Soja, Embrapa Pecuária já tivemos, Embrapa Uva e Vinho, Bento Gonçalves. Nós temos sido maltratados pelos governos federais, todos eles, ou o governo federal continua investindo aqui? Eu acho que essa união aqui no Rio Grande do Sul não funcionou, né? Por algum motivo que aí eu também me falta. Mas eu acho que a Embrapa é um motor importante desse crescimento, com né? certeza. De investimento é a maior e tudo mais. empresa de fomento de agricultura tropical do mundo. Ninguém faz um trabalho como a Embrapa faz. Deixa eu chamar a atenção aqui da Embrapa Uva e da Embrapa Vinho, que fica em Bento Gonçalves. Bento. Né? Grande parte da indústria, uma parte importante, né, do avanço da indústria gaúcha, né, de produção de uva e de vinho, se deve justamente, né,
o papel Da importante Embrapa. que a Embrapa desempenhou aqui no governo do Estado. Com certeza. Né? Numa escala muito menor, mas muito semelhante ao que o Rodrigo falou do Mato Grosso, né? Outro papel importante que já na pesquisa agrícola é o próprio IRGA, que nós não podemos esquecer Claro, da condição do Instituto Rio Grandense do Arroz. Do arroz aqui no Estado. Mas esse é um aspecto importante, nós estamos falando de investimento. Quando a gente olha para os dados, quais são os setores que têm maior investimento, fazem maior investimento, os dois setores que fazem maior investimento por sua própria natureza é o setor de construção, tanto construção civil, tanto voltado para construção residencial, mas a construção não residencial, que é justamente infraestrutura, né? Sim. E o setor industrial. São os dois setores que têm maior taxa, que a gente chama... A nossa indústria de máquinas agrícolas, por exemplo, ela é muito forte, né? Nós produzimos em mais da metade das máquinas agrícolas vendidas no Brasil, né? Nós temos ainda uma indústria forte no Rio Grande do Sul. O problema, né, que nós temos, digamos, nós temos que encontrar mecanismos, né, de proteger melhor a nossa indústria, de fornecer alimentos para que a nossa indústria possa, né, avançar, né, através de aumentando sua taxa de investimento. Vamos lá, Bruno, o que mais a pesquisa identificou aí como causas disso? Vamos falar primeiro, fazer aqui o diagnóstico das causas, depois no próximo bloco a gente fala um pouco sobre o que é possível fazer para virar esse jogo. Como eu falei no início, a gente está primeiro, nossa primeira nota, a gente como médico, né, antes de você prescrever o remédio ou o tratamento, primeiro você faz o diagnóstico para não errar. Faz os exames. Então a nossa ideia foi um pouco essa, primeiro, na nota 1, vamos tentar olhar para um diagnóstico mais geral e comparado com alguns outros estados. Sim. De preferência nossos vizinhos aqui que estão próximos, né? A gente tem algumas questões muito parecidas, culturais, enfim. Agora, aí tem uma questão que acho que foi trazida também na nota do governo, né? Claro, nosso trabalho fez uma análise de 20 anos, né? Não é específico de nenhum governo, né? Acho que o Aldemir trouxe um ponto importante, a gente não fez uma análise aqui de subperíodos, mas assim, se tem identificado que desde 2012, 2014, primeiro o que ele trouxe foi importante, o Brasil, perante as outras economias, cresce muito pouco, muito pouco. Né? E aí, perante a pares emergentes, enfim, a gente compara com vários pares, a gente cresce muito pouco. E o Rio Grande do Sul está descolando do Brasil, crescendo pouco também. Então isso preocupa. Menos ainda. Ainda que nós temos um padrão de vida ainda elevado, mas preocupa porque a gente está pensando para frente, né? Dada a nossa estrutura etária da população, que é um pouco mais envelhecida, né? Claro que isso, o baixo crescimento demográfico, ele explica porque o bolo cresceu pouco. Mas mesmo assim, a fatia que cada gaúcho poderia pegar do bolo poderia ser maior, né? Mas não foi. Então ele não é só um elemento aqui no nosso estudo, né? Isso mostra um pouco, e assim, para todos os países, estados, nas cidades, a população uma hora ela tende a crescer um pouco menos, né? Então esse motor de crescimento não é no fundo um motor, né? Ele ajuda a economia por um tempo, mais gente entrando no mercado de trabalho, depois isso perde a força e aí a gente começa a entrar nessas outras questões que a gente está discutindo aqui, né? Que elas têm a ver um pouco com produtividade, né? Que é a infraestrutura, capital humano, né? Qualidade da educação, qualificação da mão de obra. E aí um pouco que mistura uma caixa preta que a gente, na economia que a gente chama de produtividade total dos fatores, né? Que aí é o jeito que a gente organiza esses insumos, né? Por que as pessoas saem daqui muitas vezes, né? Bom, as pessoas se formam aqui, aí são hipóteses, a gente ainda não entrou nas notas, né? Como eu disse, mas as pessoas se formam aqui. Bom, em vez de como é que ela... É tão fácil abrir uma empresa aqui quanto é em Santa Catarina? É tão fácil escoar mercadoria quanto é em Santa Catarina, no Paraná ou em São Paulo? Né? Por que eu fico com uma empresa aqui, né, com essas estradas que a gente tem, em vez de... Ou quantos portos eu tenho aqui para escoar a mercadoria, se eu for exportar? Né? Eu tenho que ficar próximo da onde? Né? Por que eu vou abrir uma indústria aqui se a qualidade de energia elétrica é pior do que em outro lugar, né? Santa Catarina, só a questão dos portos, aí tem 7 portos, se não me engano. 7 ou 8 portos. 7 ou 8 portos. O Rio Grande do Sul tem 1. Nós temos apenas 1, né? E agora estamos aí numa discussão sobre sem fim para construir um segundo. Polêmica também, Arroio do Sal, né? Em Arroio do Sal. Mas é isso, né? Então, assim, a gente tem essa dificuldade, né? E aí é um pouco do que o Rodrigo falou, o que veio antes, né? O ovo ou a galinha, né? A gente investe pouco porque a gente decidiu investir pouco, ou a gente investe pouco porque a gente tinha outros problemas, né? Fiscais, etc. Enfim, essas coisas meio que elas se confundem, né? Ou assim, o Santa Catarina cresceu tanto porque o pessoal foi para lá, ou o pessoal foi para lá porque estava crescendo, né? Então, a economia tem essas questões que a gente chama de endogeneidade, né? Ninguém vai para um lugar que está indo mal, né?
todo mundo quer ir para o lugar que você vê prosperando, né? Provavelmente esse fator veio primeiro, né? Então tem essas questões que a gente vai discutindo, mas que são importantes, depois a gente vai desvendando aqui, né? Tentando desvendar nas próximas notas para prescrever o remédio certo pensando no nosso futuro, né? E claro, a gente parou aqui em 2023, obviamente a gente está discutindo 2024, 2025 aqui, porque... Que, segundo a Secretaria, o Estado volta a mostrar sinais de recuperação. Nosso ponto aqui foi que a gente só tem dados de PIB para todos os estados divulgados pelo IBGE até 2023. Então, esse ano a gente vai divulgar o de 2024. É um pouco defasado, mas é o que a gente tinha aqui para trabalhar como instrumento, né? Então, a gente não entrou nos detalhes de 24, 25... Que indícios seriam esses de crescimento no Estado? O que a gente pode observar que o Estado estaria revertendo essa situação? Eu confesso que eu, pessoalmente, tenho um pouco de dificuldade de enxergar esses indícios. Vocês veem isso em algum lugar, esse crescimento a partir de 2023? Claro, não temos medição do PIB ainda, mas o próprio governo diz que há sinais de recuperação. Vocês conseguem ver esses sinais? Eu acho que o Bruno falou algumas coisas que eu acho que são importantes, mas eu diria que nós temos, eu acho, um problema de fundo no Rio Grande do Sul. Nós temos aqui no Rio Grande do Sul, eu acho mais importante, né, do que a questão populacional, né, nós temos perda, né, de capacidade da economia gaúcha, e aqui tanto do setor público como do setor privado, de fazer investimento e tomar decisões próprias no Rio Grande do Sul. Né? Por exemplo, se falou da questão energética. Né? Quem toma as decisões hoje de investir em produção e distribuição de energia elétrica, né? Essa tomada de decisão não está no Rio Grande do Sul. Né? Com a privatização da CE, né? Significa que quem toma a decisão, né, não está no Rio Grande do Sul. Né? Isso pode ser um fator, professor? Evidentemente. Né? Porque a energia é tudo, é o motor. Quem é que que movimenta as máquinas. Quem é que toma a decisão de fazer o investimento, né, num ponto que para a economia do Rio Grande do Sul é fundamental, que lida com a questão das águas? A Corsã foi privatizada. Né? Onde é que são tomadas as decisões hoje para o processo de investimento, né, na questão hídrica no Rio Grande do Sul, na geração de água, de saneamento? Não está no Rio Grande do Sul. Ferrovias, professor. Ferrovias. Então, assim, mesma coisa, né? Várias empresas, tá, que antes estavam no Rio Grande do Sul, né, e a capacidade de decisão estavam localizadas no Rio Grande do Sul, né, foram transferidas, né, por venda, por vários motivos da própria empresa. A própria Gerdau hoje, não, digamos assim, o escritório central da Gerdau não é mais no Rio Grande do Sul. Não é mais aqui, né? É em São Paulo. Então, digamos, o que significa isso? É perda do Rio Grande do Sul, perda de decisão, da capacidade de decisão. Decidir, né? E, além disso, né, perda de empregos de qualidade. Esses boards, exatamente, nós estamos se transferem para São Paulo. Nós estamos perdendo qualidade, nós estamos perdendo, então, assim, né, eu acho que esse é um aspecto, eu acho que as lideranças no Rio Grande do Sul têm que estarem mais atentas. Aí a gente vê como a política acaba se infiltrando na economia também, né? Como há uma relação entre essas duas. Eu acho que tem essa questão porque isso aconteceu tanto no setor público quanto no setor privado. Né? E isso dificulta, né, as questões mais fundamentais. Questões importantes. Interessante observar por esse aspecto aí, né? Da perda de poder decisório. O Bruno mencionou aqui a questão da infraestrutura. Nós temos aí sérios problemas de infraestrutura, né? Rodovias, ferrovias, tínhamos aí 1.000 e poucos quilômetros apenas de ferrovias, perdemos aí com
com a enchente perdemos uma quantidade enorme, hoje temos aí 600 quilômetros, me parece, que é nada, né, em termos de... Sim, nós tínhamos 3 mil e tantos, depois passou para 1.500. Tivemos no passado, né, no tempo e aí, da com a enchente RF, passou para... a gente foi realmente... Aí, claro, tem problemas que acho que o professor... E as operadoras também não são daqui, né? É uma concessão federal, né? A malha é federal, né? E a gente fez um contrato ruim com uma empresa privada, e aí ela foi realmente resolvendo desativar a malha, porque para ela não era economicamente rentável. A última notícia que eu li é que estavam transferindo trilhos para São Paulo. A questão é que agora a gente tem uma oportunidade, né? Acho que em 2027, início de 2027, vence o contrato, contrato que a empresa tem, né? Essa concessão, aí tem que fazer uma nova concessão. A gente está tentando discutir agora até quais são os termos da nova concessão. O governo federal fez uma proposta, o governo do estado, e assim, acho que diversos atores aqui do estado discordam da proposta, né? Que é eles estão fatiando a malha sul, que vem lá de Paraná, Santa Catarina e até aqui em 3, né? Aí tem uma malha que é economicamente rentável, que toca ali em Paraná e Santa Catarina. Tem uma outra que eles criaram, que é um corredor Mercosul. E tem a nossa malha gaúcha aqui. E a malha gaúcha, ela não inclui trechos que estão desativados, né? Então tem várias questões aí. E não é economicamente atrativa, aparentemente. Então, o jeito que está sendo feito, desenhado... E o corredor Mercosul ligaria os estados do Paraná, Santa Catarina, a Uruguai e Argentina. Desde São Paulo até a Uruguaiana lá. Então seria desde São Paulo, passando por Paraná, Santa Catarina, até Rio Grande do Sul, até Uruguaiana. Só que como esses trechos... Mas aí é só um corredor de passagem. É um corredor, é quase um corredor de passagem realmente, porque o dinheiro que a concessionária ganharia é pela passagem da mercadoria. A grande parte do recurso é isso, não por carga embarcada. Mas não seria útil, por exemplo, o escoamento de safras agrícolas para o Porto de Rio Grande, nada disso. E esse estaria dentro da malha gaúcha, né? Estaria dentro da malha gaúcha. O problema é que como o jeito que eles estão fatiando não é economicamente rentável, né? Então assim, a gente está ligando aqui com a infraestrutura, como você disse, esse é um problema que a gente vai ter. A gente veio reduzindo essa malha. Hoje em dia a gente não tem ligação com Santa Catarina, porque a operadora privada... enfim, a gente teve enchente, obviamente, né? A operadora privada está acabando o contrato, então ela não acha que é rentável... Na verdade, por via férrea, o Rio Grande do Sul está isolado do Brasil, né? Estamos isolados. Isolados. Não podemos levar um trem daqui para São Paulo, para o Paraná, para lugar nenhum, né? Não. E aí? Temos problemas nas ferrovias. E as hidrovias? É um outro problema bastante complexo, né? Que se fala pouco sobre isso, né? E a gente não tem uma saída muito clara, né? Estamos presos aí, como o Bruno bem falou, em contratos ruins, né? Que acabam acabando com essa malha, né? Acho que eu interrompi o professor Adamir aqui. Não, Rodrigo, o que eu ia chamar a atenção é que esse exemplo ferroviário das ferrovias vem justamente, mostra justamente aquela questão que eu tinha comentado antes, né, da transferência das decisões fundamentais para o Rio Grande do Sul, para outros setores, para outros espaços, para outros agentes econômicos. E não voltado, digamos, ter essas decisões de acordo com os nossos interesses e não interesse específico de uma determinada empresa que está localizada lá em São Paulo, que tem suas ações negociadas na Bolsa de Valores, que está interessado em gerar dinheiro, digamos, para os seus acionistas e não está interessado no desenvolvimento do Rio Grande do Estado, do Rio Grande do Sul. Né? E nós temos vários exemplos nesse sentido. Né? Essa é uma das referências que eu fiz, né, digamos, a partir de 2014, nós temos a privatização e a destruição de setores importantes na tomada de decisão, né, do Rio Grande do Sul. E esse é um tema que combina, né, digamos, o setor privado e o setor público. Vou dar um exemplo pessoal meu, né? Por mais críticas que nós tínhamos, que eu tinha a CE, eu tinha minhas críticas à CE, né? Quando chovia não faltava luz na minha casa. Agora, quando chove, falta luz. Né? Esse é o caso, né, digamos, meu exemplo pessoal. Sim. E tem outros exemplos, talvez, né, digamos, eu tenho um azar, digamos, né, seja só na região ali onde eu moro, nas outras regiões isso não acontece, tem melhorado a qualidade do serviço.
e não piorado. Mas eu acho que são esses pontos importantes. Eu acho que nós, da sociedade gaúcha, temos que nos dar conta. O que não só, digamos, o caminho que o Brasil foi atrapalhou o Rio Grande do Sul, dado as nossas características de economia, essa questão, nós somos uma economia que é uma economia mais industrializada, que tem um setor importante de produção de máquinas e equipamentos e que, para essas empresas produzirem e venderem, a questão do investimento produtivo é importante, ter taxas elevadas de investimento vão demandar produtos produzidos no Rio Grande do Sul. Infraestrutura para escoar essa produção. Digamos assim, nós estamos localizados num canto do Brasil. Na verdade, ao longo das últimas décadas, o poder político do Rio Grande do Sul diminuiu nas decisões em Brasília, de modo geral, independentemente de quem assumiu o poder. Sim. Esse é um outro aspecto que eu acho que é bastante importante. Então, assim, o Brasil, digamos, tem regiões que se beneficiaram mais desse processo e tem regiões que foram mais prejudicadas com esse processo. O Rio Grande do Sul foi bastante prejudicado, dadas as nossas características econômicas. E a isso se associa essa questão da redução da nossa capacidade, das nossas lideranças, de fazer investimento produtivo e de pensar de uma perspectiva local e não pensar de uma perspectiva dos seus próprios interesses. Vamos falar mais sobre isso no próximo bloco. Agora são 21h41, 9h41 da noite. Nós vamos para o intervalo, em seguida a gente volta para falar ainda sobre os resultados da pesquisa que mostra o desempenho da economia gaúcha e os desafios para o crescimento do Estado. Fique com a gente, já voltamos. Muito bem, estamos de volta e o Ponto de Conexão hoje fala sobre os resultados da pesquisa sobre o PIB gaúcho e os caminhos para o desenvolvimento econômico do Rio Grande do Sul. No primeiro bloco a gente falou bastante sobre isso, pesquisa da FEComércio. Estão participando aqui conosco do programa Bruno Lanzer, gerente de pesquisas do Instituto FEComércio de Pesquisa, o IFEP, e também está conosco a Dalmir Marchetti, economista, professor aqui da PUC-RS, e completa a nossa bancada desta noite, Rodrigo de Assis, presidente do Conselho Regional de Economia do Estado, Corecon-RS. No bloco anterior falamos bastante aí dos problemas que apareceram na pesquisa, dos problemas que o Rio Grande do Sul enfrenta e enfrentou nesses 21 anos, entre 2002 e 2023, que é o período coberto pela pesquisa. Neste bloco, vamos tentar projetar um pouco aí, tentar ver para frente o que pode mudar, o que o Rio Grande do Sul pode sair, quais são as saídas e as alternativas que o Estado tem. Eu quero já começar lançando uma pergunta aqui para a mesa, que é o seguinte: o agronegócio ainda é suficiente para sustentar o crescimento econômico do Rio Grande do Sul? Quais são os setores que têm maior potencial para liderar uma retomada de crescimento? O que vocês acham disso? Eu acho que um ponto que eu posso trazer aqui é um exemplo de Porto Alegre, né? Porto Alegre descobriu na última década, um pouco mais, a sua vocação para a inovação. E isso traz um outro tipo de indústria para uma cidade que não cabe a indústria pesada, né? Sim. Mas um tipo de indústria que tem bons salários, que exige um nível de escolaridade maior, e isso faz com que as pessoas fiquem aqui, né? Sim. Não só Porto Alegre, mas o Rio Grande do Sul, em várias cidades, descobriram essa vocação de inovação do Estado, e eu acho que esse é um ponto importantíssimo da gente tratar aqui, que é justamente como que a inovação está trazendo cérebro de volta, né? A gente falou de fuga de cérebros, né? Mas permanecendo elas aqui, né? Acho que esse ponto, ele pode ser um ponto de uma alavanca para esse crescimento aí na frente, né? A própria Tecnopuc, o Tecnopuc aqui onde estamos, é uma usina de inovação, né? Cada andar desse prédio, esses 15 andares aqui,
Tem várias empresas, Eu falei a última década, mas o startups. Tecnopuc existe há mais tempo. Né? Existe há mais tempo. E a gente que convive aqui dentro sabe, é uma usina de produção de ideias, de gente de vários países trabalhando aqui. Enfim, quando a gente passa ali pelo café, ouve várias línguas às vezes. Então, é também uma forma de tentar alavancar. Mas o que vocês acham? Só inovação é suficiente? Porque ainda é um nicho bem pequeno. Eu até queria chamar a atenção para um ponto, novamente, voltando aqui atrás, antes de avançar na pesquisa, que, claro, como a gente se preocupa bastante com o crescimento do PIB per capita, que é como eu falei, a fatia do bolo que cada gaúcho pega, se isso está crescendo ou não, Sim. O que a gente identificou, decompondo o crescimento do PIB per capita, que o nosso problema não é a fração da população ocupada, ou seja, não é a demografia o nosso problema. Nosso problema é o baixo crescimento da produtividade. Para ter uma ideia aqui, só para destacar 2 números, né? Na média, a nossa produtividade por trabalhador, o quanto que cada trabalhador gera, cresceu nesses últimos 21 anos em torno de 0,65% ao ano. No Paraná e no Brasil, foi quase 1% ao ano. Então, a nossa produtividade é baixa. Então, qual o setor? Né? A gente está falando assim, o que faz a produtividade crescer? Eu não sei qual setor vai se beneficiar, mas o que faz a produtividade crescer? 3 coisas. Capital físico, a gente está falando de infraestrutura, são estradas, né? Ferrovias, hidrovias, portos, aeroportos. Essa é a nossa capacidade que liga as coisas e reduz o custo de produção. Né? Capital humano, então a educação, a qualificação da mão de obra, nível médio de educação, que isso tem piorado aqui no estado ao longo dos últimos anos. Né? A gente está falando aqui do ensino básico, principalmente. E uma coisa que é uma caixa preta, como eu falei, que é a produtividade total dos fatores, que é como que a gente organiza esses insumos, né? Se é fácil pagar imposto aqui, se tem muita litigância, se a insegurança jurídica não afasta empresas, né? E que, trazendo, por exemplo, o caso da CMPC, né? Que é uma companhia de celulose, né? Vai fazer um dos maiores investimentos da história do Rio Grande do Sul. Aí tem uma questão lá que a gente ainda não sabe se esses investimentos vão ocorrer ou não vão ocorrer, né? Aí sem entrar em questões jurídicas, né? Porque aos sapateiros, sapatos, né? Não é a minha área, não entendo nada disso. Mas, assim, a litigância, já ouvi falar em mais de uma vez, né? E vi os dados que aqui é um pouquinho maior do que outros estados. Isso também atrapalha? Aconteceu com outras empresas que, inclusive, foram embora, do mesmo setor. Isso atrapalha os investimentos, né? Bruno, lembrando também, desculpa te interromper, mas o ponto que o professor Adalmir trouxe da Gerdau, né? A Gerdau saiu daqui, né? Por vários fatores. E dentre eles o que tu está falando, está explicando. E o problema é que a gente vê essa empresa saindo, mas a gente tem que pensar quantas empresas deixam de abrir ou deixam de se instalar aqui porque viram aquela empresa e aí perceberam que é melhor ir em outro lugar, né? E como a gente tem a infraestrutura tão defasada, etc., é difícil às vezes saber qual o setor que se expandiria se a gente tivesse, por exemplo, uma malha ferroviária, né, um pouquinho maior, que ligasse com o resto do Brasil, que ligasse com o Mercosul, se as rodovias fossem melhores, né? Quantas cidades não teriam, talvez, o turismo desenvolvido? Vamos pegar aqui um exemplo, né? A gente tem aqui uma sorte de ter as missões, que está fazendo 400 anos agora, né? Sim. Só que você vai até lá, é difícil ir até lá, a estrada é horrível, aí você chega lá, tem pouca coisa para fazer. Se a estrada fosse melhor, se a gente tivesse mais conectado, as pessoas mais próximas, né? Isso poderia fazer com que a gente desenvolvesse o turismo naquela região sem forçar que o turismo aparecesse lá às vezes, né? Às vezes as coisas surgem de forma espontânea. Então a gente tem alguns problemas de fundo e base, né, que às vezes é até difícil de entender qual setor se desenvolveria. A metade sul, por exemplo, né, no caso do turismo, né, hoje tem lá uma forte e importante indústria vinícola, 11 vinícolas, produção de azeite, produção, enfim... o Pampa é um lugar extraordinário. É fantástico, você pega aquela... Eu fiz uma vez... Mas você vai para lá de carro, desanima. Eu até fiz uma vez, para uma nota pessoal, como o Adalmir trouxe, né? Eu resolvi inverter, né? Em vez de ir para a região da Serra, que eu já fui várias vezes, porque eu gosto de vinho e tal, eu fui para metade sul, né? Eu queria conhecer as vinícolas em Bagé, Dom Pedrito e tal. Eu fiz aquele trecho, não cheguei aí até Uruguaiana, porque é mais longe, né? Então a nossa conexão é longe. Até Livramento, mas realmente o que mudou lá, né? Mudou o perfil da região. Mas ainda não tinha uma rede de hotéis, ainda não tinha uma... Né? Você ia lá, ainda não tinha aeroporto, você não ficava lá, né? É um corredor de passagem, né? É um corredor de passagem. Então, como a gente tem problemas para chegar até lá, olha a BR de 116. Até hoje a gente não conseguiu duplicar, né? Você pega 290 até fazer aquela intersecção para ir para ali, Caçapava, por ali,
Caçapava, né? Para descer ali em direção a Bagé, você desanima. Se tiver que viajar pela 200 e... Então imagina quanta mercadoria você não perde porque a estrada é ruim, quantos acidentes acontecem, quantas pessoas deixam de fazer viagens, né? Sim. Então quanto turismo deixa de ocorrer, quantas pessoas deixam de vir aqui, venho de São Paulo para cá e vai pescar em algum lugar aqui que tem peixes maravilhosos, não vai porque a estrada é ruim. Então assim, tem esses problemas deixam de ocorrer negócios que a gente nem sabe quais são. Mas aí só para, antes de deixar a Adalmiro aqui falar, acho que a inovação, qual é o interessante dessa parte de inovação e dessa, enfim, TI, essas áreas de serviços, né? É interessante porque você pula um pouco, às vezes, essa história do custo de infraestrutura, né? Então você consegue construir ali produtos, serviços, etc., que consegue fugir um pouco disso, né? Você faz o produto e vende para fora, vende para cá. E às vezes com uma estrutura industrial pequena. Com uma estrutura industrial pequena, né? Com uma estrutura pequena você consegue produzir alguma coisa com alto valor, né? Mas não pode ser a nossa única saída. O Bruno falou a questão, né, do capital físico, né? Tem um aspecto importante, fundamental para aumentar a produtividade, né? São a utilização de máquinas e equipamentos modernos. Sim. Né? Investimento em máquinas e equipamentos, que é um aspecto fundamental, né, para aumentar a produtividade do trabalho. Eu concordo com o Bruno que é a questão fundamental que a gente tem, não só o Rio Grande do Sul, né, mas a informação que o próprio dado do Bruno falou do Brasil, que a produtividade tem crescido em torno de 1%, é uma taxa muito baixa de crescimento da produtividade do trabalho. Tem um aspecto, quando a gente pensa, né, olha assim, quais são os setores que têm maior produtividade do trabalho? Qual o setor que tem maior produtividade do trabalho? Na média, né, os setores que têm maior produtividade do trabalho é a indústria. Então, a desindustrialização significa, né, nós reduzirmos o emprego industrial, né, para emprego para outros setores. Então, a desindustrialização, né, acaba tendo um efeito negativo sobre a produtividade, sobre o aumento da produtividade do trabalho. Né? E um segundo setor que também tem produtividade do trabalho são os setores de serviços, né? Esses setores de serviços modernos, né? Que é um outro elemento importante. Né? A gente tem que pensar isso, perspectiva de dizer assim, quais setores nós temos que avançar. Né? Eu diria que a gente tem que avançar em determinados setores industriais, né? Setores industriais que se relacionem com, né, o que já existe no Rio Grande do Sul. Uma agroindústria forte, por exemplo, professor? A agroindústria, no caso do Rio Grande do Sul, ela é interessante. Que aproveita a matéria-prima que a gente tem aqui, né? E se nós olharmos, né, um outro aspecto, né, a agroindústria no Rio Grande do Sul ela é forte e ela tem bastante relação com a questão local. Né? Mas nós temos que ter um cuidado sempre, tá? Eu acho que esse é um pouco do cuidado, né, dos detalhes. Né? Se a gente produz soja e exporta soja. Grão, commodity. O grão, o commodity, né? Tipo, qual é o que nós estamos gerando de valor adicionado, né, de aumento? Nem né, ICMS. No Estado. Se nós exportamos o boi em pé, né, e estamos exportando, né, digamos assim, o que nós estamos adicionando, né, de valor à nossa economia? Então, como é que a gente consegue, né, digamos, pegar as nossas potencialidades, né, e, digamos, multiplicar, digamos, essas nossas potencialidades. O senhor mencionou um setor, professor, que já foi muito forte aqui, que era o setor frigorífico, né? A nossa produção do campo, a produção pecuária, ela tinha uma força muito grande nos frigoríficos. Muitas cidades aí do interior tinham grandes frigoríficos e que abatiam o gado, processavam o couro, faziam todo esse trabalho, geravam muito emprego. E isso foi desaparecendo. Os frigoríficos hoje são, os que ainda estão atuando, pertencem a empresas de São Paulo. De novo, a gente tem essa perda, né, digamos, né, do capital do Rio Grande do Sul, a capacidade, digamos, de nós gaúchos de pensar melhor, de fazer nossas questões aqui. Né? Mas eu diria assim, a gente tem que pensar do ponto de vista do Rio Grande do Sul e do governo do Estado, né,
descobrir quais setores a gente poderia avançar, né? E quais setores estão ligados, né, à questão do desenvolvimento, à questão do aumento da produtividade do trabalho, e uma outra questão fundamental, que hoje em dia, que é a questão ambiental. Sim. Né? Eu acho que esse também, digamos, é um outro aspecto importante para a gente pensar, né, quais os caminhos, digamos, do Rio Grande do Sul, né? E nesse sentido, eu acho, né, digamos, essa questão, né, da gente pegar segmentos industriais capazes de gerar emprego de qualidade, né, aumentar a produtividade do trabalho e ter um impacto ambiental reduzido, são 3 elementos fundamentais para a gente pensar, né, uma política de desenvolvimento do Rio Grande do Sul. Né? E uma política, eu acho que também assim, que vai adiante, né, das diferenças, né, de governo, né, digamos assim, os governos passam, o Estado fica. Precisamos de políticas de Estado, né? Não de Exato. políticas de governo. Porque muda o governo e aí algumas coisas... Citamos a irrigação, já tivemos uma secretaria de irrigação no Rio Grande do Sul. Mudou o governo, a secretaria acabou, né? E aí a gente vai perdendo várias coisas. Agora, não existe aí uma questão... Agora eu vou fazer o papel do advogado do diabo aqui, provocar um pouquinho. Não existe aqui uma questão cultural que às vezes impede o desenvolvimento do Estado? Por exemplo, no caso da irrigação, muitos produtores alegam que querem fazer irrigação, mas não podem por questões ambientais, não pode reservar água, não pode criar um açude, uma barragem, enfim. Há uma discussão hoje para a construção do porto de Arroio do Sal e há também uma forte oposição ao porto de Arroio do Sal. Tivemos o caso da indústria de papel, me fugiu o nome agora. Exato, de Eldorado, né? Também, e outras que tentaram se estabelecer aqui e não conseguiram. Essa questão da proteção ambiental, que é fundamental, acho que o Estado precisa cuidar dos seus recursos naturais, às vezes ela não se transforma numa bandeira anti-desenvolvimento. Eu não estou dizendo que eu concordo com isso, é só uma provocação para a mesa discutida. Eu acredito que não. A cultura do gaúcho sempre foi do agronegócio, da indústria, né? E eu acho que isso influencia pouco assim no que a gente pode pensar dos entraves para esse desenvolvimento, né? É claro que o meio ambiente é importante, né? E que essa preocupação ela é importante também. A gente viveu na pele aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, né? Esse é o problema. Claro. Como que a gente cria cidades mais resilientes, até produções mais resilientes para sobreviver a esse tempo mais difícil, né? Sim. Tanto das estiagens como de granizo, enfim, essas coisas que também acontecem por aqui, né? Mas eu não vejo isso como um entrave, né? A gente tem caminhos para se desenvolver e investir pensando nesse aspecto também, né? Dá para conciliar crescimento econômico com preservação ambiental, porque se fala muito nos caranguejos do Rio Grande do Sul, né? O Rio Grande do Sul tem os seus caranguejos. Quando alguém quer crescer, alguém puxa para baixo. Eu concordo que dá para conciliar, mas eu também concordo com a provocação que a gente demorou para fazer muita coisa em razão, eu diria caranguejo, enfim, acho que é um termo pejorativo, mas em razão dessa, não sei se é birra, não sei exatamente qual é dessa questão cultural que a gente tem aqui, né? Só pensando e me lembrando aqui de Porto Alegre, 2000 não sei exatamente, 2006, 2007, não sei exatamente o ano, né? Mas quanto tempo a gente não demorou para fazer a orla, né? Quanto tempo a gente não demorou para fazer lá, gostando ou não E são ambientes públicos, né? Todo mundo usa. Não tem... se falava em privatização, né, da orla, privatização, e na verdade não é uma privatização, né? As pessoas é explorado pelo privado, mas a prefeitura cuida também, então tem PPPs, enfim, tem várias formas de você fazer isso, preservando o uso da população. Melhorou, tem quadras que você pode, né? Sim. Claro, teve a questão da enchente, agora já retornou, né? Agora a gente está pensando em novos locais, né, para explorar. Então, enfim, eu acho que a gente está um pouco atrasado em algumas coisas, né? E acho que isso atrapalha bastante, pensando, né? É um pouco por isso que as pessoas vão para outros lugares, vão para o Ibirapuera, por exemplo, São Paulo,
aí olha aquele parque lá, aí vamos para cá, um parque que a gente tem aqui, vamos pegar uns bairros de classe média alta de Porto Alegre, que é o Parcão, vê que é muito diferente, né? O jeito que aquilo é tratado. Né? Então, assim, uma cidade que é muito maior que Porto Alegre, né? Sim. E assim, a gente teria condições de fazer melhor aqui, né? Cuidar melhor das nossas praças, dos parques, assim, e eu não estou falando, e não é questão de governo, né? Acho que tem sido feitas várias coisas, né? Mas assim, demorou, né? Parece que demorou, assim, e acho que a percepção é Rio Grande do Sul inteiro, assim, né? Fora um ou outro lugar, assim, que prosperou, né? A região do turismo, principalmente. Sim. O resto, né? Você chega num local, e aí eu sempre tenho um pouco é claro, e um pouco isso, obviamente o Brasil inteiro é assim, o Rio Grande do Sul tem particular, tem ficado assim, é um pouco assim, né? A ideia é muito boa, a execução é brasileira, acho que esse é um problema em geral com as privatizações, etc. A ideia é sempre boa, eu não sou contrário, mas assim, o dia a dia é o difícil, é você fiscalizar, é você regular aquela companhia, você tá em cima atuando, né? Porque se é uma privatização, em geral, é um monopólio que era público, se tornou privado, o monopólio privado, Mas continua sendo monopólio. É um monopólio. Ele quer o quê? Exercer o seu poder de monopolista. Ou ele piora o serviço, ou ele esconde seu custo para que tenha uma tarifa mais elevada. Ele quer se apropriar do lucro. Né? O que o poder público tem que fazer é regular aquele serviço para garantir a qualidade e uma tarifa justa para a população. Sim. E assim, isso vale para o resto. Né? Os parques a gente pode conceder, pode fazer uma PPP, mas você tem que ter o poder público atuando, né, para que aquele contrato, né, foi bem desenhado e que ele traga para a população uma melhoria. Né? Senão a população não enxerga a diferença entre ficar com o setor público e o setor privado. Né? Sim. E troca aí, um monopólio por outro, né? Um monopólio público pelo privado. Eu avancei um pouco, mas voltando, eu acho que tem assim um pouco de a gente afastar empresas aqui, porque a gente, por algum motivo, a gente acha que tem que ser feito diferente do que está sendo feito em outros lugares, né? E aí essa questão ambiental, claro, é uma preocupação gigantesca. Acho que o Rodrigo mencionou bem. Eu fui presidente do Conselho de Economia, e o Conselho de Economia ele fica na Siqueira Campos. Em 2024, obviamente, era um prédio alto, mas assim, não tinha acesso ao Conselho porque a gente tinha a enchente que pegou, né? Sim. A casa de muitas pessoas, e pessoas que tiveram sorte que só alagou, né? Não perderam toda a sua casa, não perderam a vida. Né? Então, realmente é uma questão preocupante, mas ela não pode servir de desculpa para que a gente deixe de fazer coisas que, no fundo, são importantes para o Estado. Uma outra questão que a gente vê no Rio Grande do Sul também e que chama atenção são essas disparidades regionais, né? A gente tem, por exemplo, aqui a Serra Gaúcha, a região da uva e do vinho, ali a indústria metal-mecânica de Caxias, a indústria do turismo em Gramado, Bento Gonçalves, a indústria moveleira de Bento Gonçalves, enfim, de Flores da Cunha. E aí a gente vai para a região norte do estado, lá em cima, nas divisas com Santa Catarina, ou então vai lá para baixo na metade sul, em municípios da região sul, e a gente vê assim, um desenvolvimento, às vezes, mais precário em muitas questões, né? Muita dificuldade de expandir os negócios, a economia, enfim. Essas disparidades regionais não são um dos grandes entraves ao crescimento do estado? Antes de entrar nessa questão, deixa eu falar um ponto que eu acho que é importante. Eu acho que nos diferentes setores da sociedade gaúcha, se está falando mal demais do Rio Grande do Sul. A sociedade gaúcha fala mal do Rio Grande do Sul. O gaúcho fala mal do Rio Grande. O nosso próprio debate aqui. Várias das questões que nós falamos aqui, mencionamos que nos outros locais é melhor que o Rio Grande do Sul. A Santa Catarina é menor do Rio Grande do Sul, São Paulo é menor do Rio Grande do Sul. Né? Então, assim, eu acho que nós temos que repensar algumas questões aqui. E por dar um exemplo, né? de novo, eu gosto muito desses exemplos, né? pessoais. Né? Eu conheci um professor, ele é professor da URGS, né? Em Argentina, não vou citar o nome dele, morou em vários lugares do mundo, vários lugares do Brasil, e agora está morando em Porto Alegre, entre outras coisas, porque é próximo né, da Argentina, da sua família. Sim, né? Sim. E eu perguntei para isso, né, como é que é a vida dele em Porto Alegre. Ele está amando viver em Porto Alegre. Ele disse assim, que o único lugar no Brasil que é melhor de Porto Alegre é São Paulo. Mas como ele não tem dinheiro para morar em São Paulo, porque para morar em São Paulo, ele tem uma vida boa, né? Precisa bem mais dinheiro, caro. Né? Então ele mora em Porto Alegre, ele caminha à noite em Porto Alegre, nunca teve um problema
de segurança, né? Ele gosta de caminhar nas ruas. Em que bairro ele mora, professor? Ele mora próximo do centro, próximo da URGS, ali no campo central da URGS. Né? Uma região que a gente conhece, uma região que não é das melhores da cidade. Não. Né? Semana passada, minha filha, que é funcionária da URGS, foi assaltada na porta ali da Faculdade de Arquitetura. Digamos, Pela segunda vez, diga-se de passagem. Mas eu acho que nós temos que, digamos, né, pensar um pouco, né, sobre as questões, né, sobre as dificuldades do Rio Grande do Sul, mas nós temos que ver, né, isso, né, viajando pelo Brasil, né, tive há pouco várias cidades aí, por exemplo, há 3 semanas atrás eu estive em Belém do Pará, né, ou mesmo no Rio de Janeiro, né, as condições de vida, né, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, né, na média, né, são boas, não só porque a gente tem um nível de renda, né, que é similar, por exemplo, um pouco menor do Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro tem a questão do petróleo, Sim. mas nós temos uma distribuição de renda, né, que é muito melhor distribuída que grande parte, né, do Brasil. Aliás, uma diferença importante de Santa Catarina é que a distribuição de renda em Santa Catarina ainda é melhor que a distribuição de renda no Rio Grande do Sul. É melhor? É melhor que no Rio Grande do Sul. Tá? E também tem um outro aspecto de Santa Catarina que tem relações bastante importantes com essa questão, né, que tu perguntaste, né, das diferenças regionais. Né? Em Santa Catarina, as diferenças regionais são muito menores, porque cada região de Santa Catarina tem uma certa especialização, tem uma certa capacidade produtiva na região. Se a gente olha, né, a parte da região do litoral, tem turismo, tem a indústria têxtil, tem, né, vários aspectos. Se a gente olha o oeste de Santa Catarina, tem isso. Né? Se a gente olha o centro de Santa Catarina... O oeste é a indústria ali da carne de frango, suína. Exatamente. Poderosa indústria. Né? No Rio Grande do Sul, né, nós temos uma concentração muito maior da atividade econômica. A atividade econômica não é tão dispersa pelo Estado. Sim. Eu acho que está muito concentrado em alguns pontos, em alguns bolsões. Exatamente, uns bolsões de mais desenvolvimento. Isso. Né, e os bolsões de menor desenvolvimento, de mais pobreza. Né? E daí eu passo a palavra aqui, meus colegas chamam Não, essa disparidade que eu levantei que me chama muita atenção, né, Rodrigo? Que eu viajei muito pelo estado do Rio Grande do Sul durante muitos anos, e aí a gente vê os contrastes. Hora está lá na campanha, hora está na Serra Gaúcha. São quase que países diferentes dentro de um estado, né? Sim, o professor Adalmir falou bem, né? Trouxe bem essa questão das disparidades regionais do Rio Grande do Sul e como que isso concentra a renda e a produtividade, né? A produção, né? Desculpa, entre regiões, né? Cada região tem uma oportunidade ali, né? A gente tem a serra com os vinhos, com moveleiro, etc. Caxias é uma cidade moderna. A gente tem Porto Alegre também. Rica, né? E eu gostaria de voltar ao ponto que o Bruno trouxe muito bem, né? Que Porto Alegre se renovou nesses últimos 10 ou 15 anos, né? Sim. Porto Alegre, eu conto essa história, trazendo um aspecto pessoal aqui, já copiando os meus colegas. Há 15 anos atrás, quando tu perguntava para alguém o que fazer em Porto Alegre, a resposta era vai pro shopping, né? E hoje tu tem diversas outros lugares para sugerir para a pessoa conhecer a cidade, passear, e para as pessoas que moram aqui também conviverem, né? A orla mudou completamente a forma como o porto-alegrense vive a cidade, né? E isso é parte também da cidade que entendeu como se adaptar ao clima, primeiro de tudo, né? Apesar da gente ter tido a enchente, o Porto Alegre tem melhorado muito nesse sentido. E também a gente entender como que Porto Alegre pode viver melhor, né? O porto-alegrense pode viver melhor com o que tem, né? O quarto distrito também tem recebido muito investimento também para que seja de volta uma região que as pessoas convivam e habitem ali,
né? E a prefeitura tem feito um esforço enorme para que essa região volte a ser mais povoada ali, né? Para que a gente tenha uma cidade mais voltada para o rio, né? Apesar da gente ter um muro e a gente vai continuar tendo ele por questões de segurança, a cidade vive mais para o rio nos últimos 10 anos. Nós falamos do Tecnopuc aqui, mas lá temos o Instituto Caldeira ali também, que faz um trabalho muito bom, né? 22 horas 12 minutos, eu vou ter que pedir licença a vocês, fazer mais um intervalo aqui, a gente fazer mais um breve intervalo de 3 minutos e no próximo bloco nós retomamos a conversa sobre o cenário econômico do Estado a partir dos dados do estudo sobre o PIB gaúcho. Fique com a gente, já voltamos. Muito bem, estamos de volta com o Ponto de Conexão e seguimos falando sobre o cenário econômico do Rio Grande do Sul com base nos dados que revelam o desempenho do Estado nas últimas décadas. O tema do programa de hoje é a pesquisa do Instituto Fecomércio de Pesquisa, o IFEP, que apontou que entre 2002 e 2023, portanto num recorte de 21 anos, o Rio Grande do Sul teve o menor crescimento entre todos os estados brasileiros. E a gente pode citar aqui alguns números para ter uma ideia. Como é que foi o crescimento do PIB entre 2002 e 2023. Na Bahia, por exemplo, que ficou em 24º lugar, a Bahia teve 49,8%. O Rio de Janeiro, que é o 25º, ficou com 40,4%. O Rio Grande do Norte, que é o 26º, com 51,4%. E o Rio Grande do Sul, o último, o 27º, com 34% de crescimento. Bruno, a gente falou bastante aqui do PIB per capita, mas não falamos do número para a gente ter uma ideia, uma dimensão disso aí. Qual é o PIB do Rio Grande do Sul e qual é o PIB per capita? Bem, o valor em nível, né? Não vou saber te dizer o valor em nível do PIB, né? Do PIB per capita, o nosso PIB per capita é mais ou menos 58 mil reais, né? Esse é quanto cada gaúcho, né? Pega a fatia do bolo, cada gaúcho pega. Bolo, né? Anual. Anual, né? O Paraná é próximo, é 57 mil. Em Santa Catarina é 65, então é um estado um pouco mais rico que o nosso, então é mais rico desde 2002 e continua mais rico que a gente, né? A nossa questão é que o relativo do quanto que o Rio Grande do Sul era em comparação ao Brasil, do quanto que o Rio Grande do Sul está em relação ao Brasil, isso caiu um pouco, né? A gente está se aproximando um pouco do Brasil, que mostra um pouco da nossa estagnação relativa, né? Está perdendo Mas esses 50 e poucos mil reais por ano que o gaúcho bota no bolso... gera, né? Quanto que ele gera, na verdade. Quanto ele gera, na verdade, ele não é muito diferente dos outros estados brasileiros. Talvez São Paulo se destaque. Santa Catarina, como eu disse, né? A gente pega Santa Catarina é mais elevada. É mais elevada. Eu não tenho todo o ranking aqui, mas alguns estados do Centro-Oeste, eu acho que foi o Mato Grosso, já nos passou, né? Era atrás, já nos passou. Sim. Então tem estados, né? Esses estados de grande crescimento estão nos passando. Né? O nosso problema não é nem a questão, em termos de nível, se você for pegar, vamos pegar o PIB per capita, vamos pegar uma outra medida de renda, que acho que é a renda domiciliar per capita, que inclui não só a renda do trabalho das pessoas. Aí é o que o gaúcho põe no bolso. Põe no bolso, né? Mas inclui também aposentadorias, pensões, benefícios sociais. Né? Nessa medida, o Rio Grande do Sul acho que é o terceiro do país. Né? Então, assim, em renda domiciliar per capita, a gente ainda não está ruim, não está mal. Sim. Mas é um pouco de uma economia de ontem, né? E qual é o valor, mais ou menos? Eu não vou saber precisar aqui, eu não estou citando. Mas assim, nós somos o terceiro, tá? Acho que em primeiro deve ser o Distrito Federal, por motivos óbvios, né? E aí depois, eu não sei se é São Paulo, eu não lembro exatamente qual estado, depois o Rio Grande do Sul. Mas assim, é um pouco de uma economia de ontem, né? O PIB dá uma medida da economia de amanhã, né? O quanto que a gente está produzindo, gerando e nossa preocupação é com daqui para frente, né? Claro. Como crescemos pouco, se a gente seguir crescendo pouco, né, a gente vai... achatando, né? Essa é a nossa preocupação, né? E até assim para mencionar, né? Acho que o professor Adalmir, claro, trouxe um ponto importante, né? A gente está aqui falando mal do Rio Grande do Sul, né? E a gente tem, valorizando um pouco do que a gente tem, né? O gaúcho, se a gente for pegar, eu estava olhando aqui o número de empresas que saíram daqui, né? Ou que surgiram aqui, né? Pega a GetNet,
Sicredi, a GetNet surgiu aqui até no Tecnopuc, né? Sim, grandes empresas. Sicredi, Renner, Três Tentos, Gerdau, Tramontina, empresas conhecidas nacionalmente. Né? E até Então, internacionalmente. E até internacionalmente. Marco Polo, Tramontina, enfim, a Grendene. Então, nós temos capacidade, né? Nós temos como gaúcho capacidade. Né? A nossa preocupação aqui não é apontar que, olha, nos últimos anos a coisa tem andado mal. Né? A nossa preocupação é que continue andando mal. Né? A gente precisa retomar o rumo, né? Claro que é um pouco, né, o que o professor Adalmir falou de novo, né, um pouco assim, a gente anda um pouco mal porque o Brasil também anda mal, né? Claro. Então é difícil, né, você descolar. Só o Rio Grande do Sul crescer rapidamente. O Centro-Oeste conseguiu, em né? nível Por motivos, chinês. né? O Centro-Oeste conseguiu. O Centro-Oeste foi uma exceção, né? Foi uma exceção. Alguns estados têm conseguido um pouquinho melhor que a gente. Esse é o nosso problema. A gente não pode ficar... ainda que a economia não é um jogo de soma zero, né? Para um ganhar, outro tem que perder. O bolo da economia pode crescer para todo mundo. É isso que eu acredito. Mas o que a gente quer é que o gaúcho, né, fique mais rico do que ele está, né? Essa é a nossa grande questão aqui. Né? Não, e é importante mencionar isso, né, Bruno, que o programa de hoje não é um programa contra o Rio Grande do Sul, não queremos falar mal do Estado, nós vivemos aqui, queremos continuar vivendo aqui e gostamos de onde vivemos. É justamente a preocupação com a perda que o Estado vem tendo de renda, de investimento, de empresas, de cérebros, enfim. Né? A gente quer que o Estado volte a crescer, que seja atrativo para investimentos estrangeiros, que gere emprego, que gere melhor qualidade de vida para a população, que respeite o meio ambiente, tenha o cuidado com esse equilíbrio entre desenvolvimento e preservação ambiental. Mas, para fazer uma última rodada aqui, o que a gente ainda poderia aprender com os estados que mais cresceram? E que tipo de ambiente de negócios o Rio Grande do Sul precisa criar para atrair investimentos? Política de incentivos, por exemplo, investimento maior em infraestrutura. O que vocês acham? Qual é a receita para a gente voltar a crescer? Eu posso começar falando sobre o tema. Tem um ponto importante, se a gente olhar qual é a experiência, né, do país que mais cresceu, né, ao longo das últimas 5 décadas, né, que é o caso da China. Da China. Ou se a gente olhar a experiência do próprio Rio Grande do Sul, né, quando o Rio Grande do Sul crescia a taxas bastante elevadas. Né, nós temos, digamos, né, no exemplo, né, no governador, talvez o principal governador da história do Rio Grande do Sul, né, que é o Brizola. O Brizola criou várias das empresas públicas do estado do Rio Grande do Sul que foram privatizadas ao longo dos últimos anos. Qual é o papel, qual é a importância, né, da empresa estatal? A empresa estatal tem um papel fundamental justamente na capacidade de investimento. A empresa estatal investe independentemente se aquilo vai dar, dado a lucratividade da empresa. Evidentemente, a empresa não pode dar prejuízo. Tá? Sim. A empresa não pode ser um custo para a sociedade. A empresa tem que beneficiar a sociedade. Mas pode ser um elemento dinamizador, certamente um elemento dinamizador do investimento. É um papel fundamental para, nessa questão que eu falei, né, digamos há pouco, que a taxa de investimento no Rio Grande do Sul é de 16%. Né? Enquanto a taxa no Brasil é em torno de 16%, 17%, enquanto na China é de acima de 40%. Né? Para a gente ter uma ideia dessa questão, né, da importância das empresas públicas e no processo de desenvolvimento, né, metade da produção de automóveis na China é realizada por empresa estatal. Sim, sim. Esses carros elétricos que a gente está vendo aí. Muito dos carros elétricos. Muita participação do Estado chinês. Muita participação do Estado chinês. Bom, agora o Estado chinês também tem participação no Rio Grande do Sul, na medida em que ele é dono da geração da CE Energia. Sim. Né? Uma pergunta importante, né? No contrato que foi feito com essa empresa, o que o governo do Estado do Rio Grande do Sul exigiu de investimento novo dessa empresa na produção de energia elétrica no Rio Grande do Sul? Interessante. Nós temos 2 minutinhos para encerrar o programa. 1 minutinho agora ficou para cada um de vocês deixar um último recadinho aqui. Bruno. Bom, primeiro eu queria agradecer novamente pelo convite para participar desse programa e trazer aqui os resultados do nosso estudo e reforçar que
é a primeira nota de uma série de notas, né? Que aí a gente vai realmente tentando, como eu disse, primeiro diagnosticar, para depois ir dando remédio específico. Vai, né, pintando o retrato, ele vai ficando mais completo. Para a doença que a gente encontrou, exatamente, tem que pintar o retrato. E aí o recado que fica, assim, para terminar aqui, é que o que a gente encontrou é que, claro, a gente pode aprender muito com os nossos vizinhos, obviamente, Santa Catarina é um bom exemplo, Paraná também. A questão grande é que Rio Grande do Sul não pode exatamente copiar o modelo catarinense que foi de atração de população, né? Sim. A gente tem que encontrar outras saídas para poder voltar a crescer e retomar o ritmo que a gente tinha no passado. Muito bem. Rodrigo, um minutinho. Bem, olha lá o reloginho. Primeiro de tudo, chicoteando. Foi um prazer estar aqui na presença de vocês para a gente conversar sobre esse assunto. Lembro aqui, como meu recado final, que a reforma tributária vai acabar com a guerra fiscal entre os estados. Importante, não falamos disso, mas negócio, prejudicou muito o Rio Grande do Sul. O ambiente de negócios, a infraestrutura local vai contar muito para o investimento acontecer e para os estados se desenvolverem. Então, esse preparo também para a reforma tributária vai ser muito importante. Sim. Nesse cenário inteiro e pode vir a ser muito importante para o Rio Grande do Sul se souber fazer esses investimentos bem feitos. Muito bem. Importante o Rodrigo ter mencionado aí a guerra fiscal, porque ela prejudicou também muito o Rio Grande do Sul nas últimas décadas. Bom, o programa Ponto de Conexão de hoje vai ficando por aqui. Agradeço muito aqui ao Bruno, ao Adalmir e ao Rodrigo, que estiveram aqui conosco, nos ajudaram nessa reflexão aqui. Quando sair a próxima nota, Rodrigo, volte aqui para falar sobre... Bruno. Queremos muito saber da situação aqui do Estado. Obrigado também a você em casa pela audiência. Não esqueça, você pode nos acompanhar a nossa programação pelo canal 55.1 da TV aberta, também no canal 511 da Claro TV e também ao vivo no YouTube, @canal Rede RS. Uma boa noite para todos, a gente se vê amanhã às 9 da noite. Até lá, se Deus quiser.